Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje é santificação. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40:20. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Aqui está falando da passagem lá que o padeiro-chefe, o copeiro-chefe, eles estiveram na prisão, eles tiveram um sonho e José deu a interpretação do sonho para eles, né? Só que aqui, esse versículo está falando exatamente do aniversário do faraó, né? E aqui foi o dia que aconteceu exatamente o que foi os sonhos deles, né? Foi a interpretação, aqui foi o dia que aconteceu, né? Então, aqui tá falando né, que Faraó fez uma festa de aniversário do nascimento. E quando, né, hoje o Senhor falando de santificação, tá lembrando que, né, quando o Senhor, ele tá nos dando hoje uma orientação. Ele está falando do que a gente precisa fazer, né? O Senhor nos avisa, o Senhor nos prepara. E falando de uma festa, né, aqui, quando eu pensei que é, né, aniversário de nascimento, uma data especial. E quando fala de uma festa, a gente fica na expectativa, né? Fica na expectativa, algo vai acontecer, né? E aqui ele tá falando, ó, que ele fez um banquete, e ali fala, né, que o copeiro, ele foi promovido, ele foi reabilitado, né? E o padeiro, ele foi condenado, ou seja, concluiu o que o Senhor tinha dado um sonho, lembra? O Senhor, quando dá um sonho profético, né? E há uma interpretação, e ali vai chegar o dia que vai concluir, né? E porque o Senhor fala de várias maneiras, e quando hoje o Senhor, né, me falando, né, de santificação, eu logo pensei que dia que é hoje, né? Tá iniciando a semana, mas é dia 6, né? E dia 6, lembra que o número 6 fala do quê? O 6 fala de orgulho, o 6 fala do inimigo tá tentando atrapalhar, né, o plano de Deus. E aí eu já pensei, né, como o Senhor tá falando pra gente santificar, hoje há uma batalha do reino espiritual para tentar nos parar. E aí, né, você coloca os 6, né, o 6 de manhã, o 6 à tarde e o 6 à noite, meia, meia, meia. Há uma batalha, mas o inimigo ele já caiu por terra, porque ele tenta, mas ele não tem poder nenhum. Ele já caiu, porque maior o que está em nós do que está no mundo, né? Ou seja, se estamos andando com Cristo, maior é o Cristo que está em nós. O inimigo não tem poder, ele só tenta, né? E tudo que o inimigo faz, lembra de Jó, ele tem que ter a permissão de Deus, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, não. Ele vai tentar atrapalhar o plano de Deus. E tentar atrapalhar o plano, não é? Ele vai tentar atrapalhar nós de não participar, nós de sairmos fora do caminho. É tirando a nossa paz, né? E aí eu já penso, né, que mês que é esse? Mês 10 fala dos 10 mandamentos, ou seja, vai tentar nos atrapalhar a gente a não praticar os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos falam dos princípios, do que a gente precisa viver aqui na Terra, como a gente deve, né, ser conduzida aqui na Terra. É a prática, né? Então, o que é? Vai haver uma batalha, né? Querer tirar nossa paz, querer fazer a gente, né, perder a paciência, enfim, tentar, né, fazer a gente pecar, né? Fazer a gente sair fora. Porque quando o Senhor tá falando pra gente se santificar, pra gente se separar. E quando fala de santificação fala do quê? O que a gente precisa fazer? Precisa se separar, mas hoje é um dia que a gente, né, todos os dias, mas hoje o Senhor tá falando, quando ele fala santificação e está nos levando a mostrar aqui que houve um evento, houve uma festa, é para a gente não ir de mãos vazias. Como que nós vamos? Né? Isso falando do reino espiritual, mas aí a gente lembra aqui daqui da terra, né? Do real. Como que a gente fala que vai ter uma festa de aniversário? O que a gente faz? A gente se prepara. E mesma coisa é quando o Senhor está falando pra gente se santificar, é isso, é pra gente nos preparar. Como? Com oração, com a gente um jejum, né? Com jejum, com a gente vigiando, né? Pra gente não fazer o que o diabo vai tentar, pra gente não perder. Porque quando fala, né, santificação, separa.
E assim, é o Senhor dizendo pra gente hoje, quando o Senhor me levou, né? Eu comecei já a pensar no dia que a gente nasceu, o dia que iniciou hoje, já falando aí do 66, que é o sinal da besta. Ele vai tentar, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Jesus que controla, nós somos dele, entendeu? Mas até a gente ir pra eternidade, há uma batalha pra gente sair do caminho, né? Pra gente sair da vontade do Senhor, e a gente não viveu o que o Senhor tem pra nós, né? Não viver o que o Senhor tem preparado, porque aqui, ó, se você ler, né, o 20 ele fala aqui, né, que Faraó ele fez uma festa de aniversário e deu um banquete a todos os servos, né? E nós somos filhos, né? Mas nós somos servos do Senhor, porque aqui nós estamos para servir, né, o Senhor, né? E aí fala assim que ele deu para todos. Então é isso que o inimigo vai tentar hoje, né? Tentar tirar a gente de não viver isso, né? E quando falando aqui também, né? Aí, ó, fala ali, né? Deu para todos. E ali foi aonde, né, o copeiro-chefe, ele foi promovido. E o padeiro-chefe foi condenado. E aí, falando, né, quando o Senhor me levou a ler 40:20, né, 40, fala de provação e de teste. Ou seja, nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, mas é pra gente ser aprovado. Pra gente, ó, o copeiro-chefe, ele foi promovido, foi reabilitado, ele foi recolocado, ele estava lá, né, na prisão, achando que não tinha acontecer mais nada, tipo, qual era, né, lembra, a gente já falou sobre essa parte, né, qual era, talvez o pensamento, que, nossa, daqui agora, o que eu vou fazer, perdi meu emprego, não, ele foi recolocado, né, lá na função dele, copeiro-chefe, e o outro foi condenado. Então é isso que o inimigo vai tentar, ele quer tirar a gente do caminho. Então a gente tem que pensar, não, a gente quer ser provado, né? Testado, a gente vai ser provado, mas a gente quer ser aprovado. Por quem? Pelo Senhor. E como que nós vamos ser? O Senhor já está falando para a gente santificar. Porque para a gente santificar, que algo vai acontecer, né? Nós vamos ser testados, e tudo quando vai acontecer algo bom, há uma prova, há um teste, mas a gente tem que lembrar, o Senhor está me levando para um novo nível, o Senhor vai me entregar algo, eu vou conhecer mais do Senhor, eu vou viver algo do Senhor, eu vou receber algo do Senhor. A gente tem que sempre pensar assim, mas o Senhor já está nos dizendo nesse dia de hoje, santifica. Se prepara. E quando ele fala aqui do terceiro dia, eu lembro da ressurreição de Cristo, né? Que ele morreu e no terceiro dia ele foi ressuscitado. Então, no primeiro dia, ó, o Senhor tá falando santificado, ia acontecer algo. E aqui, né, quando o Senhor falou hoje de santificação, a gente tem que estar preparado que algo vai acontecer sim, mas a gente tem que, ó, Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ele foi ressuscitado. Né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Que algo que a gente tem que estar hoje atento à voz do Senhor, na expectativa, mas ao mesmo tempo preparada, né? Se preparando, né? Como? Ah, mas eu já estou preparada, eu já venho orando, eu já venho fazendo jejum. Não, o Senhor já está falando nesse dia de hoje, santifica. E hoje, né? Eu penso assim que hoje vai acontecer uma batalha assim, talvez a gente vai se ver nesse dia hoje com uma batalha, né, grande, falando, nossa, mas a gente tem que lembrar, o Senhor está falando, santifica, vigia. E quando a gente vai se santificar, se preparar, fazer um jejum, né, quem já fez um jejum, sabe como que é? A batalha, como fala, né? Acontece tanta coisa para fazer a gente sair, né, da sintonia com o Senhor. Então, hoje o Senhor está falando, se prepara, santifica, né? E aqui, quando o Senhor está falando aqui, terceiro dia, eu penso no terceiro, né? Fala de 3, né? Então, ó, 3, ó, lembrando hoje, né? Manhã, tarde, à noite, né? Começo, ou seja, inicia nesse dia, né? Manhã, início, meio, durante o meio-dia, né? Na parte da tarde, né? E à tarde, o final, ou seja, a obra que Deus inicia tem um meio, tem um início, meio e fim. E 3 fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai fazer a obra, quem vai fazer é Deus. Então é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós só somos instrumento, por isso que ele fala aqui, né? Ó, fez um banquete para o servo, ou seja, nós somos filhos e servos. Nós só somos um instrumento, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. E aí, falando, né, de 3, eu já pensei hoje, a obra que Deus
né, tá fazendo, ele vai terminar e nós vamos contemplar, porque quando fala aqui de aniversário, de data de nascimento, e na data de nascimento fala, né, do aniversário, fala de uma data, todo ano a gente comemora, não é? Ou seja, há uma comemoração, há como que fala? Um evento que vai nos marcar, há algo que vai acontecer que vai nos marcar, e a gente tem que lembrar que, né, o Senhor, ele faz coisas maravilhosas e tudo para mostrar a glória dele, né, e que quando o Senhor fala pra gente santificar, eu pensei como a gente é convidada para uma festa, né, para um momento, para um evento, né, e aí o Senhor tá falando, se prepara, da mesma forma que a gente se prepara, só que aqui falando pro espiritual, quando o Senhor tá falando santificação, é pra gente se preparar para viver algo, né, do sobrenatural, algo espiritual, mas que vai refletir aqui no nosso natural, porque tudo que o Senhor faz do sobrenatural, há um crescimento espiritual, há bênção, né, há uma promoção, e isso o Senhor tá falando hoje pra gente, santificação, santifica, se prepara, né, pra gente viver isso, né, pra gente contemplar, né, porque ali, ó, no aniversário de Faraó, né, falando aqui do 20, e falando do 20, né, fala apta a viver esse dia, o Senhor já tá falando pra nós, né, vai ser o 40, teste, provação, né, mas vai ser aprovado, né, vamos ser provados em nome de Jesus, mas ele tá falando, 20 fala de apta, nós já estamos apta a viver, né, a viver esse dia. Então a gente não precisa ter medo, a gente só precisa, né, vigiar, orar, estar o tempo todo em oração, atenta, né, e saber, né, coisa mais a gente vai saber, não, nós vamos finalizar o nosso dia hoje, né, com a obra completa, com algo do Senhor, né, e toda glória e honra é para ele, né, somente para ele. É ele que, por isso que ele já, né, quando ele falou hoje santificação, ou seja, é dele, com ele e para ele. Ou seja, ele inicia, ele está conosco e ele finaliza. E a glória é dele, somente dele. Então, que nós possamos, né, estar nesse dia hoje já nos preparando, né? Em oração, no jejum, né, no nosso devocional, estar atento ao que o Senhor vai nos falar, né? Estar atento aos nossos ouvidos, né? Vigiar na nossa boca, né, porque a nossa boca, né, tem o poder, né, tanto de vida e de morte, se nós queremos viver, né, estar, né, santifica a nossa boca, né, para que a gente só fale coisas que vá, né, engrandecer o nome do Senhor Jesus, né, e que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. O Espírito Santo, né, ele vai nos estar nos direcionando porque é ele que está caminhando conosco aqui. Então, vamos estar atentos à voz do Espírito Santo, somente a voz dele. Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse dia, por essa semana que inicia, Pai. Sabemos que a tua misericórdia já, Senhor, o Senhor já nos acorda com ela, dizendo, esse dia para nós vivemos, mas o Senhor já está dando uma orientação para nós, santificação, para que nós possamos santificar, nos separar, Pai, para que nós possamos, ó Pai, hoje, a viver um dia, ó Pai, de teste, de provação, mas seremos aprovados em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos viver o novo novo nível, viver um momento de mais maturidade, porque há ensinamento, Pai, mas também há bênçãos que o Senhor tem para nos entregar, há um novo tempo, Pai, há Senhor, um nível maior, Pai, e eu creio, Pai, porque toda vez que o Senhor nos leva a santificar, é a gente, Senhor, viver algo grandioso, maravilhoso, que só Tu faz, Pai, só Tu tem esse poder de fazer, Pai, e como, Pai, o Senhor já tem falado aqui, Pai, eu sei que a obra que o Senhor começa há de terminar, mas o Senhor está em todo tempo conosco, Pai, a minha oração é que o Senhor nos guarda, nos livra, Pai, nos ajuda, Pai, com o Teu Espírito Santo, a gente estar atento à Tua voz, Pai, abra os nossos olhos espirituais para que nós conseguimos ver, Pai, ao agir do inimigo, e sabemos, ó Pai, que hoje nós estamos num dia, Pai, de santificar para Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor, com nossos olhos totalmente, Senhor, ligado a Ti, Pai, porque sabemos que tudo vem de Ti e para Ti, Senhor, e para que a Sua luz brilhe mais e mais, para que a Tua glória, Senhor, venha, Senhor, mostrar através de nossas vidas, nós possamos estar santo, Pai, separado, Pai. Nos usa, ó Pai, faça o Teu querer, faça a Tua vontade, Pai, e Seu nome seja engrandecido. Esse é meu desejo, de ver a Tua glória mesmo, Pai, quero em todo tempo, Senhor, contemplar, Pai, sabemos que o Senhor faz em nós, através de nós, Pai, que nada venha nos impedir, Senhor, que o Senhor já fala na Tua palavra, seja forte e corajoso, Pai, nos dá ousadia, nos dá coragem, que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor já colocou a coragem em nós, mas nós precisamos ir, Pai, e assim é a minha oração, Pai, ser com cada um, Pai, que cada um viva nesse dia hoje, ó Pai, sendo, Senhor, preparado, santificado, Senhor, para ver a Tua glória, para contemplar, Senhor,
tudo que o Senhor tem para nós esse dia, que será um marco, será um momento, ó Pai, da gente lembrar que no terceiro dia Jesus ressuscitou, e que terceiro dia nós viveremos, ó Pai, uma festa, contemplamos, ó Pai, o que o Senhor tem feito e o que o Senhor fará, Senhor, as boas novas, Senhor. Assim é a minha oração, eu já te louvo e te agradeço no nome que há poder, assim no seu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Dá seu like. Tchau!